Então eu quero ler com você apenas o versículo 9 de 1 Reis 19, diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Querido, nós vamos falar de um homem que a Bíblia diz em Tiago 5,17, que é um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que nós. Para que a gente venha entender que por mais que a gente tenha passado e vivido momentos incríveis na nossa vida com Deus, talvez chegamos em um certo momento, em que talvez essas coisas incríveis já não estejam tão presentes sobre as nossas vidas. A gente não entenda, até imagine ou acredite que tudo que nós vivemos foi algo que não foi real. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse homem que viveu intensamente algo poderoso ao lado de Deus. Só que em um certo momento, assim como eu e você, ele passou por um momento muito difícil. E é debaixo dessa palavra que eu quero ministrar hoje. Nós estamos aqui com o tema do Reino Imparável, entendendo que existem situações que verdadeiramente querem nos parar, e vocês não têm noção como meu coração se alegra em ver jovens, vendo os adolescentes subindo aqui no altar, se posicionando e dizendo: eu sou a igreja que não irei parar. Eu sou aquele que, por mais que venha a passar por dificuldades, eu vou caminhar. Nós vimos isso no teatro. Tudo o que acontecia, continuava caminhando, marchando. E essa é a ordem do Senhor para nós. Existia um tempo onde um povo parou de frente do mar e olhou para trás. E a ordem do Senhor era: marche, avance, não pare. Voltar pode significar morrer. Por mais que a gente não enxergue, avançar pode significar viver. Então eu quero trazer uma palavra que tem como tema nessa noite. Queridos, preste muita atenção. Saindo da caverna para viver o propósito de Deus. Saindo da caverna e vivendo o propósito. E eu já começo perguntando para você: onde você está essa noite? Qual o lugar? Porque se nós olharmos para Elias, um homem em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, cheio de autoridade, chega para Acabe e diz assim: tão certo quanto vive o Senhor, sob a minha palavra não haverá chuva. Um homem que chega ainda no 17, no 4, para uma mulher e diz: olha, a farinha não vai acabar, nem o azeite. E Deus opera. E ele fala: enquanto não houver chuva. No 21, ainda do capítulo 17, ele clama a Deus e diz: Senhor, por favor, traz de volta esse menino. E no 22 diz que Deus ouve o clamor dele e o menino ressuscita. Se nós olharmos um pouquinho antes, 17 no 6, a Bíblia diz que os corvos alimentavam, que ele usava o corvo para alimentar Elias. Era de manhã, era de noite, e ele bebia no ribeiro. Passamos então para o capítulo 18, versículo 37 e 38, esse cara incrível, ele ora a Deus, pedindo para que caia fogo do céu, querido. E o que acontece? O fogo desce. Depois desse cara incrível, no 18, 41, ele chega e diz: sobe para Acabe, bebe, come, porque eu já ouço o barulho da chuva. Vai chover, querido.
Quantos creem que vai chover? Estamos falando de um cara que viveu experiências sobrenaturais com Deus. Um cara que andava em obediência, totalmente direcionado, com uma bagagem espiritual tremenda. Mas que, de repente, chega num certo momento. Chegamos então no capítulo 19, no versículo 4. Diz que ele diz assim: basta. Preste atenção. Basta. Senhor, basta. Se nós lermos, ele pede a própria morte. Ele não aguenta mais, ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Quantos de nós estamos aqui nessa noite com esse pensamento? Talvez porque somos afligidos, atacados, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. E realmente, muitas vezes, nos deixamos tomar por essa palavra em dizer: olha, se meu pai é... Ei, querido, deixa eu falar um negócio para você. Você não é o que o seu pai é. Ainda que o seu pai seja um pastor, um homem de Deus, você não é, pastor é ele. Você pode um dia vir ser. Glória a Deus por isso. Se for bons exemplos, se espelhe, queira. Até peça a porção dobrada. Mas ninguém é igual a ninguém, querido. Só que esse homem tão incrível chega nesse momento, num momento assim. Quantos de nós, de repente, estamos aqui nessa noite assim: Senhor, basta. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais viver. Ele diz, no versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a própria morte. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Talvez nós estamos aqui nessa noite, nessa mesma condição, dizendo: basta, Senhor, não dá mais para mim, acabou. Querido, tudo que nós vivemos, tudo que você viveu, será que realmente não valeu a pena? Sabe, volta um pouco. Lembra de quando você chegava aqui na igreja? E nós ouvimos isso na semana passada, do amor, onde está? Quando nós chegávamos aqui cheios de alegria, cheios de felicidade, orava e o fogo caía, colocava as mãos e a cura acontecia, orava e parece que Deus respondia, sabe, de uma forma tão intensa. Só que de repente isso começou a parar, e nós fomos nos esfriando. Por quê? De repente, por medo, por desânimo. E é isso que acontece com Elias. Mas o que nós acabamos de ouvir agora há pouco, que estamos debaixo de uma palavra, que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos aqueles que avançam e são salvos. É essa palavra que nós temos que entender. E quando nós falamos de caverna, um lugar escuro, vazio, sabe, de repente a gente corre para um lugar para fugir, se esconder do quê? Das nossas decepções, das nossas frustrações, dos nossos erros. Mas a Bíblia diz em Mateus 5,14 que nós somos a luz. Não há como esconder uma cidade. Nós somos a luz. Eu sou a luz, você é a luz. O que nós precisamos é crer nisso. É crer no que somos, quem somos, para que fomos chamados, por quem fomos chamados. É nisso que nós precisamos crer. Só que o que acontece é que nós iniciamos uma carreira com gás tão grande. Só que como nós finalizamos? Nós lemos o Isaías, um livro,
E uma parte ele falava disso. Existem muitos iniciadores e poucos finalizadores. Começamos com tudo, de repente nos acontece algo e nós falamos: Senhor, basta, chega, tira a minha vida, eu não aguento mais, não dá mais para continuar, Senhor. Muitas pessoas estão vendo a minha fraqueza, a minha fragilidade. Então eu não quero mais, Deus. Eu quero parar. Querido, muitas vezes nós achamos que a caverna é um lugar de refúgio. É um lugar onde ninguém irá nos ver. Ficaremos trancados, e eu quero que você tenha um entendimento que esse lugar onde você está hoje é a caverna. Talvez esse lugar que você esteja trancado nas suas decepções, frustrações, no seu pecado. E hoje parece que nós fomos criados, parece que essa geração, ela está de uma forma que foi ensinada a ocultar. Sabe, eu não posso expor o meu erro, eu não posso falar sobre o meu pecado. Ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Os nossos erros ensinam tanto as pessoas. As nossas fraquezas, muitas vezes ensinam tanto. E sem contar que é no momento da nossa fraqueza, o que o apóstolo lhes diz? Quando eu estou fraco, aí é que eu me faço forte. Porque é o poder do Senhor que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Só que nós fomos, parece que, ensinados, instruídos, ou talvez não, nós criamos isso, né? Eu não posso falar para ninguém. Só que estamos debaixo de uma palavra. E achamos que então essa caverna é esse esconderijo. Queridos, o nosso esconderijo é o Deus Altíssimo. Conhecemos de qual o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Diz: meu Senhor, meu baluarte, meu refúgio. E por aí vai, querido. Então é isso que nós precisamos entender. Que por mais que estamos passando por momentos difíceis, e estamos, acredite, estamos, não podemos parar. Não dá simplesmente para dizer: Senhor, tudo que eu vivi passou. Acabou. Agora basta. Porque nós vamos entender que não se trata apenas de nós, mas de uma geração que vem atrás de nós. E essa geração que vem atrás de nós precisa, a pastora Renata falava isso no culto do Connect, o que o diabo quer muitas vezes é derrubar a referência. Porque quando ele derruba a referência, muitos daqueles que estão atrás caem junto. E é por isso que nós precisamos tanto orar pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Então a pergunta é: onde você está essa noite? Qual é o lugar? Qual é o lugar, querido, que você procurou para se esconder? Mas existe sempre uma boa notícia. A Thay falava aqui da esperança. E existe sempre uma boa notícia. Eu e você podemos, querido, sair da caverna e viver os propósitos de Deus. Eu preciso muito que você creia nisso. Que você precisa sair da posição que você está e viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Só que para nós sairmos da caverna e viver esse propósito, nós precisamos tomar algumas atitudes. E Deus falava tanto comigo através da vida de Elias. E depois que Deus faz essa pergunta para ele: o que fazes aqui? Versículo 14, no capítulo 19 de 1 Reis. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Quantas vezes nós nos escondemos, nós fugimos,
E olhamos e falamos: Deus, e agora? Fiquei só. Um pouquinho antes diz que Elias deixa o seu moço e vai. Muitas vezes nós fugimos, nós nos escondemos e dizemos para Deus: Senhor, por que eu estou sozinho? Deus fala para nós: primeiro, que você não está sozinho porque eu estou aqui. Segundo, que eu tenho colocado pessoas do seu lado, só que você não tem percebido, porque está preso em algo. Igreja do Senhor, você não está só. Nós não estamos sozinhos. Mas a primeira atitude que nós temos que tomar, lendo o que eu acabei de ler, é que nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Quando nós falamos de reconhecer a nossa limitação, é entender que somos totalmente dependentes de Deus. Elias, ele reconhece e ele entende que somente Deus poderia fazer algo por ele. Até mesmo quando ele pede a morte, ele pede para quem? Porque ele entende a dependência que ele tem de Deus. Muitas vezes nós chegamos no limite da nossa força, não dá mais para continuar, nós queremos parar, retroceder, e não entendemos que existe um Deus que pode nos tirar daquela situação. Então, quando nós reconhecemos realmente a nossa limitação, nós paramos e falamos: Senhor, o que a Bíblia diz em João 15:5 no B ali, sem Jesus, nada, querido, podemos fazer, nada. Então, quando Elias, ele reconhece, aí nós vamos dar continuidade, vamos entender o que ele começa a então viver em Cristo, em Deus. Porque, de certo, ele se lembra sim, do que Deus havia feito, de tudo que Deus fez com que ele passasse. Ainda quando ele chega, ele deita, se nós lermos um pouco antes, vai falar então que vem um anjo e fala: olha, levanta. Daqui a pouco ele se alimenta e caminha por mais 40 dias. Ou seja, Deus está sempre sustentando ele. Ei, Deus é quem sustenta eu e você, querido. Só que nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que há um limite, que nós só podemos chegar até um certo lugar. Dali não dá mais. Só que o problema é que hoje nós estamos querendo lutar com as nossas próprias forças, vencer a nossa maneira. Sabe, caminhar de uma forma que não importa, sou eu. E aí, realmente estamos caminhando de uma forma errada, indo para o lugar errado. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, querido, vai ao Pai a não ser por Ele. Então não adianta buscarmos outros caminhos, outras formas, criar atalhos, não vai adiantar. Então o que nós precisamos realmente é reconhecer. Só que ao invés de reconhecer, muitas vezes nós nos escondemos, trancamos. E eu falava esses dias com os jovens, eu falava: poxa, sabe o que eu não quero? É nós estarmos correndo, caminhando rumo a um propósito, a chegar no céu. E de repente nós estamos com uma galera correndo, e tu está olhando para o lado e fala: uau, tem uma galera vindo atrás. De repente tu chega, quando tu chega tu fala: galera, chegamos. Quando tu olha para trás, cadê? Porque muitas pessoas ali, afundadas no pecado, escondidas, com vergonha de expor a sua dificuldade e assim receber a ajuda necessária. Reconhecer a sua limitação, o seu limite, até onde nós podemos ir. Queridos, não é por nossa força, sozinhos não conseguimos. Até o teatro nos mostrou isso. Um soldado que lutava forte, caminhando, não queria parar, mas chega um momento que a gente começa a olhar para algumas coisas que nos desviam a atenção,
tiram a nossa visão do alvo, do foco, e aquilo começa de alguma forma a tirar a nossa atenção e chamar, e quando nós vamos ver, querido, nós já estamos envolvidos. Ei, mas há esperança, porque a palavra de Deus chegou, e quando a palavra de Deus chegou, trouxe libertação. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Querido, permita o Espírito de Deus estar em você, para que haja liberdade. Não tem problema não, está passando por dificuldade, por luta, não tem problema não, querido, vai assim mesmo, não para não, caminha, continua lutando. Não pensa que porque você errou, agora você não é digno de alcançar a salvação. Ei, é sim, porque Jesus veio para você e veio para mim também. Ou você acha que eu não erro também todos os dias? Você acha que isso que eu estou ministrando para você não é para mim também? Queridos, mas nós precisamos reconhecer isso. Eu clamo que você reconheça isso nessa noite. Que você reconheça que o ponto que você está, você precisa de Deus. Que você precisa clamar ao Senhor. Que você precisa entender que realmente você não consegue mais caminhar. Mas não morra sozinho. Existe um Deus que pode te tirar dessa situação. Mas você precisa crer nisso, querido. O problema é que nós achamos que nós podemos nos esconder de Deus. O que o salmista diz? Salmo 139, 7 e 8. Para onde? Para onde? Para onde eu irei? Como eu conseguirei me esconder do teu Espírito? Se eu subir no mais alto céu, lá o Senhor vai estar. Ainda que eu pegue e faça uma cama para mim no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Querido, não há lugar onde nós possamos nos esconder do Senhor. Então, pelo amor de Deus, nessa noite, abra o seu coração. Entenda que basta, chegou. Clame a Deus, para que o Senhor comece a fazer coisas novas, para que você viva um tempo novo. Então reconheça, querido, reconheça a sua limitação. Porque enquanto você não reconhecer isso, você não vai avançar. Enquanto eu não reconhecer a minha limitação, a minha dependência de Deus, eu não vou avançar. É necessário reconhecer para avançar. Senão vamos morrer nos nossos próprios pecados. Amém, querido? Segundo, hoje eu procurarei ser breve, né? A gente sempre fala que vai ser breve e nunca consegue, né? Para sair da caverna e viver o propósito, querido. Nós precisamos reconhecer o nosso chamado. Quero que vocês leiam comigo. Aí em 1 Reis 19. Versículo 15 ao 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Aziel, rei da Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vai e volta ao teu caminho. Preste atenção, querido. Vai e volta ao teu caminho. Precisamos entender que existe algo para ser feito em nós, ainda, e através de nós. Eu quero dizer para você que existe alguém que precisa de você. Vai e volta ao teu caminho, diz o Senhor, porque eu tenho rei para ungir. Eu tenho profeta para você ungir.
Ei, o Senhor está dizendo para nós nessa noite: vai e volta ao teu caminho, porque eu tenho um mundo lá fora, eu tenho pessoas lá fora que precisam de você, que precisam que você chegue até eles. Cantamos nos faz ser resposta para essa geração. Ouvimos que já somos a resposta para essa geração. Então não se trata de nós somente, mas de pessoas que ainda precisam de nós. Então, se nós fecharmos aquela porta e morrermos, parou em nós. Mas se nós abrirmos aquela porta e anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a Cristo, a boa nova, vai ser como lá atrás. Começa em 12, chega em 70, chega a 500, balança, volta para 120. Chegou até nós hoje. Será que nós conseguimos entender a importância de não parar, de caminhar, de dar sequência, de entender o que o Senhor está falando para nós? Olha, vai e volta ao teu caminho. Eu sei que muitos talvez não entendam. Nós lemos lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ei, é desde o ventre que eu já te ungi. Profetas das nações. Nós ouvimos vários dias, várias pessoas falando. Hoje o pastor Marquinhos falou de manhã na IBD, a pastora Renata falou na IBD passada. 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido, querido, para anunciar o quê? Só que para que isso aconteça, nós precisamos entender e reconhecer qual o nosso papel como igreja, qual o meu papel. Só que o problema é que nós estamos parando, morrendo. E aí talvez aqueles que estão conosco vão parar também, irão morrer também, porque nós somos referências. Muitas vezes está sobre nós essa responsabilidade. Na verdade, está sobre nós, igreja. Está sobre você. Talvez você está aqui pela primeira vez e dizendo assim: poxa, mas eu nem sei de nada do que está acontecendo. Querido, deixa eu falar para você. Se você está aqui hoje pela primeira vez, tenha certeza, não é à toa. É porque Deus está dizendo para você assim: ei, vai, volta ao teu caminho, porque eu tenho pessoas para alcançar através da sua vida. Talvez você está sentado aqui nessa noite dizendo: cadê o meu marido que não está aqui, meu filho, minha esposa, meu amigo? Ei, mas você está plantado aqui para levar a eles. E o teu papel é crer, querido, para que eles se assentem do teu lado. Nós precisamos crer. Eu estou aqui, um dia alguém precisou crer. Alguém não desistiu. Alguém lutou. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Mas nós precisamos entender isso. Eu estava lendo um estudo esses dias sobre João, no capítulo 21, versículo 2 e 3, que fala ali quando Pedro ele volta a pescar. E eu achei interessante que falava sobre essa condição de que de repente nós voltamos a praticar aquilo que fazíamos no começo. Jesus vem e nos chama para algo. Jesus chama Pedro e diz: ó, vai, agora vem comigo, eu quero fazer você pescador de homens. Aí diz que então Jesus ele morre. Aí nós chegamos então nesse capítulo, eu estava vendo esse estudo e achei super interessante, que diz então que Pedro está ali com o seu pessoal, com a sua galera, me entendam. Diz: ó, eu vou pescar. E aí a galera que estava com ele disse assim: ah, então nós vamos também. E essa pessoa, esse estudioso, ele falava: cara, consegue entender a influência que nós temos sobre a vida de pessoas? Porque nós somos levantados, muitas vezes como líderes ou em algum lugar, para influenciarmos sim, mas de uma maneira positiva.
Só que o que acontece é que muitas vezes nós estamos influenciando de uma forma negativa. Não podemos voltar às velhas práticas, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Amém? Estão comigo aí, queridos? Eu sei que é muito difícil, porque queima em nós desejos, vontades, mas é isso, o evangelho é renúncia. Jesus, quando fala, olha, aquele que quer vir após mim, sabe, negue-se a si mesmo. Ele está falando, olha, deixa de viver as tuas vontades, vem viver a minha, vem comigo, o que eu tenho é melhor. Só que não, aquilo que os olhos podem ver, parece que é mais prazeroso. Jesus fala, ó, toma sua cruz, propósito. Entender que é necessário tomarmos a nossa cruz. E ele fala, siga-me. Quando ele fala siga-me, é decisão, querido. Eu me decido por Cristo e vou seguir. Aí sabe o que acontece quando eu estou dizendo eu vou seguir e me decido por Cristo? É o seguinte, tudo isso aqui vai ficar em segundo plano. Cristo é o meu principal agora. Aquilo que não dá para trazer, para que Cristo caminhe comigo, não dá para funcionar mais. Eu preciso abrir mão. Nós precisamos entender isso, que existe algo sobre a nossa vida tão poderoso, e presta atenção, eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar. Pessoas que foram levantadas para fazer algo, e que hoje parece que não conseguem funcionar no seu chamado, não conseguem funcionar da forma com que Deus já disse, Deus já falou, olha, é dessa forma, você vai ser isso. Em Efésios 4, 11:4, se eu não me engano, diz que uns foram levantados para apóstolos. Eu uso a mão porque eu não esqueço, querido, nunca mais, depois que eu tive uma aula aqui na EBD. Outros foram levantados, quem teve essa aula vai entender, como profetas, outros como evangelistas, outros como os pastores e mestres. Existe um chamado sobre a minha e sobre a sua vida. É necessário que você entenda nessa noite. Existe um propósito a ser alcançado sobre a minha e a sua vida. E nós precisamos reconhecer e nos lançar a isso. Porque senão, querido, verdadeiramente nós vamos parar. Andressa, você pode me ajudar aqui, por favor? Queridos, parece tão simples quando nós falamos de entender, de reconhecer a nossa limitação. Mas não é. Não é. Porque eu já cansei de conversar com pessoas e perguntar, vai tudo bem? E a pessoa está morrendo e ela olha para mim e diz assim, vai, sim, estou bem, estou ótimo, precisa de ajuda? E eu falo, sempre é bom, eu preciso. Mas você não precisa? Não, eu estou ótimo. Ei, não está tudo bem. É necessário entender que não está tudo bem, que algo precisa mudar. Precisamos nos posicionar como igreja. Precisamos entender o nosso propósito, aceitar o nosso chamado, reconhecer o nosso limite. Porque enquanto nos escondermos nessa caverna dizendo, está tudo bem, eu sei até onde eu posso ir, sabe, está tudo tranquilo, cara, não, está de boa. Enquanto nós estivermos com esse pensamento, nós estaremos retrocedendo, e Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Enquanto não abrimos o nosso coração para dizer, ei, eu preciso de ajuda, Senhor, me ajuda, amigo, me ajuda. Enquanto não abrimos o nosso coração para dizer, Felipe, eu preciso de você, cara. Deixa eu falar um negócio para você, igreja. Eu que vos falo, preciso de ajuda, sabia?
Eu sei o que é estar numa caverna. Eu sei o que é clamar a Deus e dizer: Senhor, basta. Eu sei o que é ter vivido coisas incríveis com Deus, ter vivido sobrenatural com Ele. Eu sei o que é ter vivido coisas incríveis nessa palavra. Eu sei o que é ter experimentado o milagre de Deus. Eu sei o que é eu ter colocado as minhas mãos sobre alguém e alguém ter sido curado. Eu sei. Mas chegou um dia, e não muito tempo atrás, eu me tranquei dentro de uma caverna e disse: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, para mim basta. Tudo que eu fiz não valeu a pena. Eu sei que um dia eu estava nesse banco aqui e pediram para eu orar por alguém, e uma voz muito forte falou no meu ouvido assim: Você vai orar? Você não tem condições de orar por ninguém. Você não pode. Olha o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Olha o que eu fiz lá dentro. Será que você não consegue entender que você não pode? Acha que é fácil para mim falar isso, querido? Mas o Senhor está falando para você assim: Ei, desperta, ó tu que dormes. Eu sei, querido. E aí eu abaixei a minha cabeça, sentado ali, e disse assim: é verdade. Quem sou eu para impor a mão por alguém? Se as minhas mãos não estão funcionando dentro do meu lar, se eu luto pelos meus filhos e de repente algo acontece com a minha princesa. Arabachore, canta abaixo. Ah, querido. Mas eu já estava debaixo dessa palavra. Porque um dia a Joyce e o Douglas foram lá em casa para nós acertarmos a programação de férias. E a Joyce me mostrou um papel que dizia assim: nós somos o reino imparável. Eu falei: Deus, naquele momento eu queria parar. Naquele momento eu queria largar tudo. E aí o Douglas falou assim: olha, para esse tema aí eu tenho uma palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração. Falei: pô, Douglas, compartilha. Preste atenção, querido. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que avançam. Avançam e são salvos. E eu lembro que eu estava aqui. Como é bom reconhecer a nossa limitação. Como é bom entender o nosso chamado para viver o propósito de Deus. Eu lembro que uma outra voz, mas essa não foi no ouvido não. Essa veio no coração. Que dizia para mim assim: olha para trás. Ei, não dá ouvido para isso não, olha para trás. Olha tudo que eu fiz. Olha de onde eu te tirei. Lembra lá quando tua mãe, lembra lá atrás, lembra do que você ouviu? Quando sua mãe te contou que um dia ela tentou te tirar de várias formas, lá no ventre, ainda no ventre. Que ela tentou te tirar com mangueira, com tesoura, com remédios. Lembra quando ela te contou isso? Ei, eu estava te protegendo para que você chegasse nesse tempo hoje. Lembra quando você estava no mundo perdido, fazendo um monte de coisa que não devia? Ei, lembra? Eu cuidei de você e te trouxe até aqui. Lembra quando um dia eu te mostrei o teu propósito, o teu chamado? Não esquece dele não, querido. Não esquece daquilo que Deus te chamou para ser. Ainda que muitos apontem para você e digam: você não vale a pena. Não é.
Eu quero dizer para você, debaixo dessa palavra, vale a pena sim, você é sim, porque foi Deus que te chamou. E eu lembro que eu saí do meu lugar, e eu falei, agora eu vou com força. E eu lembro que eu vim orar por um rapaz, querido, e eu impus as minhas mãos sobre ele, e a voz não continuava no meu ouvido, vai orar mesmo? E eu disse assim, perdeu mais uma vez, diabo. Você está entendendo, querido? Eu falei, perdeu mais uma vez, porque maior é aquele que está em mim. Aleluia. E eu lembro que eu impus as mãos, e que coisa incrível que eu senti, querido. Eu acho que eu senti o que Elias sentiu, quando Deus falou para ele, vai lá, cara, eu tenho um rei, eu tenho um profeta. E hoje não dá nem tempo de falar de Eliseu para você entender. Mas, querido, preste atenção. Eu lembro que eu disse isso e falei, diabo, perdeu. Sabe o que tu vai fazer agora? Tu vai pegar tudo que é teu, querido. Eu disse para o diabo assim, tu vai pegar tudo que é teu, Satanás, e vai bater em retirada. Ei, deixa eu falar para vocês uma vida que foi salva naquela noite. Começou a jogar para fora, e a pastora Renata orava e falava assim, ora para colocar para fora. Uma vida que alcançou algo incrível, porque eu entendi a minha limitação, porque eu entendi o meu chamado, e eu avancei, eu não parei, e eu ganhei força. Então talvez você está aqui nessa noite e sentiu a mesma coisa que eu, querido, sabe? Sentiu fraqueza, desânimo, tristeza. Uma vez eu ouvi dizer que o cemitério era o lugar mais rico que existia. Rico em conhecimento, rico em dons, rico em talentos. Sabe o que Deus falava no meu coração? Esse cemitério hoje é minha igreja. Porque a minha igreja está cheia de talentos mortos, dons mortos. Pessoas que têm chamados incríveis sobre a sua vida, mas não se posicionam. Ei, pecou, levanta e anda, avança. Existe um chamado sobre a tua vida. E eu já quero convidar você a ficar de pé, querido. O que vai acontecer aqui nessa noite, preste atenção, o que já está acontecendo é algo incrível. Mas você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa entender, eu sou aquilo que Deus me criou para ser. Só que nós precisamos tomar essa atitude. Precisamos tomar posse disso. E eu poderia dizer assim, igreja, vem todo mundo aqui na frente, porque eu sei que todo mundo tem chamado. Eu sei que Deus falou no coração de todos vocês. Então vem todo mundo aqui para frente, vamos orar para Deus liberar. Não vou fazer isso, porque o que Deus quer de você é uma atitude. A sua atitude vai determinar o seu futuro, querido. A sua atitude vai determinar aquilo que você vai viver em Deus. O que Deus já falou foi claro. Reconheça a sua limitação. Entenda o seu chamado. Existe algo incrível para fazer ainda, para o Senhor fazer através da sua vida. Só que você precisa tomar posse disso. Você precisa sair do seu lugar e dizer, ei, eu quero. Eu tenho chamado para pastor, eu tenho chamado para evangelista, eu tenho chamado para... Cara, não importa. O que importa é que você tem um chamado.
Só que você reconhece que ele precisa voltar, que de alguma forma você permitiu que algo aconteça para parar você. Talvez você está aqui nessa noite paralisado por alguma situação, e Deus está falando para você: não para, avance, continue. Queridos, eu quero orar sim. Se vai vir uma pessoa, 10, a igreja toda, eu não sei. O que eu sei é que o Senhor quer fazer algo incrível nessa noite. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom.